Irmãos e irmãs, Corpus Christi, uma expressão latina que quer dizer corpo de Cristo, e na antiguidade havia ainda uma outra expressão, Corpus Domini, corpo do Senhor. A centralidade desse dia para a igreja, para nós católicos, é celebrarmos com mais fé, com mais alegria, com uma preparação, com uma dedicação sempre maior, a Eucaristia, e desse dia buscarmos celebrar todos os dias com mais empenho, com mais louvor, com mais merecimento, os mistérios do corpo e do sangue do Senhor, que acontece em cada missa, em cada Eucaristia celebrada. E a própria palavra Eucaristia significa ação de graças. E não é uma ação humana, mas uma ação divina confiada às nossas mãos. É Deus que não quer estar distante do seu povo, mas quer se fazer próximo ao seu povo nas espécies do pão e do vinho, para a geração antiga, para o povo do Antigo Testamento, e para nós, o pão e o vinho possuem um significado e um valor especial, sobretudo para o povo antigo. E para nós ainda hoje, quem de nós não tem sobre a mesa o pão feito por nossas próprias mãos? E Deus se utiliza dessa própria imagem e das espécies do pão e do vinho para se colocar a nossa vida como um Deus que sacia, como um Deus amoroso que quer salvar e quer saciar. E se utiliza até das imagens e do alimento que para nós tem um grande valor. Meus irmãos e minhas irmãs, essa festa, essa solenidade surgiu pelo próprio Papa Urbano IV, que, conhecendo uma freira que possuía sempre visões, e nessas visões Deus cobrava a ela que a Eucaristia deveria ser sempre mais respeitada por cada um de nós e sempre ser mais celebrada de uma forma solene. E ele, quando ainda era padre, teve uma grande experiência quando celebrava a Eucaristia e conseguia ver ali, em cada Eucaristia, em cada ação de graças, conseguia ver Deus que queria fazer morada em cada homem, em cada mulher, em cada ser humano, em cada um de nós. O que motivou também o Papa a fazer da Eucaristia esse dia uma grande tradição para a igreja foi pelo testemunho de um padre que, na sua vida sacerdotal, quando celebrava a Eucaristia, ao partir o pão, a Eucaristia começou ali a derramar o sangue, não só sobre as alfaias no altar, mas também no chão daquela igreja em Bocena. E esse milagre que se tornou muito conhecido, e o Papa ali encontrou naquele milagre um sentido maior, uma motivação maior, para que toda a igreja pudesse em um dia parar para celebrar o corpo e o sangue de Cristo. Surgindo assim a festa, essa solenidade com este nome, Corpus Christi, corpo de Cristo. Para muita gente é um grande feriado, mas para nós, um dia solene, um dia para louvar a Deus. Os tapetes tradicionais e que nós acompanhamos até no início dessa missa e que iremos ver no final dela com a bênção solene que será dada,
é a forma carinhosa que a humanidade tem de perceber que Deus prepara sempre um caminho para que o seu povo possa o encontrar, formando a nova Jerusalém. E esses tapetes que nós formamos faz com que a gente expresse a alegria desse Deus que se faz um caminho, e nós que encontramos nesse caminho diversos sinais que nos conduzem à salvação. E colocamos esses mesmos símbolos e sinais num tapete, querendo expressar para o Senhor que nós acolhemos o seu caminho, e os símbolos que nós colocamos neste caminho vai nos alimentando para que nós possamos chegar a Ele. É a expressão, a simbologia dos tapetes que nós formamos. Veja, irmãos, na primeira leitura nós ouvimos um pouquinho do relato em que Moisés está conduzindo o povo, e em Moisés aparece aqui de forma figurada, é claro, a imagem sacerdotal daquele que conduz o povo para Deus. E veja que nessa mesma leitura de hoje que nós ouvimos, o povo está se apresentando como um povo que quer ouvir, como um povo que quer escutar, como um povo fiel. Moisés, ele se propõe a ser essa imagem do serviço sacerdotal, do homem que expressa a palavra, a vontade e as leis de Deus. E o povo, na primeira leitura, constitui o rebanho manchado pelo pecado, mas um rebanho que quer, pela imagem sacerdotal, ouvir, seguir e fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, também aparece na primeira leitura a imagem do sacrifício. E o sacrifício é aquele elo de aproximação do povo para com o seu Deus, para com o seu Senhor. É por meio dessas ações que o povo vai se aproximando de Deus e vai, pelo sacrifício, se aperfeiçoando para viver a vontade de Deus, como diz a própria palavra: sede santos, como Ele também é santo, sedes perfeitos, como o Pai também é perfeito. É pelo sacrifício de Cristo, então, pela imagem sacerdotal, que a gente vai diante desse altar nas espécies do pão e do vinho, experimentando o maná do céu. E vamos nos aperfeiçoando nesse mesmo caminho, nessa mesma igreja e nesse mesmo altar, vamos nos aperfeiçoando para fazer parte do rebanho santo e purificado, de um rebanho que ora e outra nos seus membros, não pela natureza da igreja, mas pelos membros que a igreja vai agregando, que somos cada um de nós. Vamos recebendo o corpo de Cristo, recebendo os sacramentos da igreja, e vamos nos purificando e fazendo com que a igreja, ela de fato, seja santa, não só na sua natureza, mas no rebanho que a forma e que a constitui. E Cristo assim vai se entregando e se derramando, nos alimentando e nos saciando, para que a gente tenha de fato não apenas o chamado, mas que todo o corpo, os membros da igreja, que somos cada um de nós, tenha essa imagem de santidade, para que esse casamento, esse matrimônio, não haja da nossa parte nenhuma desistência, mas que seja ali uma aliança, um elo perfeito, do Cristo que se entrega em toda a sua perfeição, sem nenhuma reserva, e nós, mesmo nas nossas limitações, vamos nos entregando, nos confiando a Ele, e vamos apresentando ao Pai essa imagem da igreja que Ele quer, por Cristo e pela ação do Espírito Santo. Ainda na primeira leitura, aparece a imagem de Deus, mas veja, a imagem de um Deus poderoso, um tanto distante, que aguarda que tudo seja feito e cumprido conforme Ele quer. É a imagem de Deus que aparece na primeira leitura de hoje.
Já no Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, vencemos a imagem antiga, que foi substituída por um Deus que se faz próximo, de um Deus que é amigo, de um Deus que se faz sacerdote, de um Deus que se faz cordeiro, de um Deus que se faz altar. Não um Deus mais que está lá dizendo ao sacerdote aquilo que deve ser feito, mas do Deus que se faz sacerdote, do Deus que se faz pão e que se faz vinho para nos saciar, de um Deus que se faz altar, de um Deus que se faz cordeiro, de um Deus que é amor, mas que não está do céu dizendo a lei que deve ser cumprida, mas de um Deus que assume agora a nossa imagem humana, não a imagem pecadora que há em nós, mas assume o nosso corpo, assume a nossa fragilidade de pessoa e se submete na nossa natureza a revelar os tesouros dos céus. Olha que coisa grandiosa, de um Deus que falava como tudo deveria acontecer, agora para um Deus que na Santa Missa, Ele mesmo tudo realiza, e realiza da melhor forma para dizer: eu te amo, eu quero você, não se entregue ao pecado, porque a tua vida pode ser santa, assim como a minha vida ela é santa. Meus irmãos, se no Antigo Testamento a serpente levantada tinha o valor mediante a fé, é diferente quando a gente celebra a Eucaristia, porque a serpente, ela só tinha o poder e ela só tinha a força de curar à medida em que eu possuía uma fé necessária para acreditar e o milagre acontecer. É diferente hoje para cada um de nós, porque quando a gente celebra a Eucaristia, o valor da Eucaristia não está à medida em que o Padre Diego acredita. O valor da Eucaristia não está à medida em que uma freira, uma consagrada, uma religiosa, ou que vocês que estão em casa acompanhando, acreditam. O valor da Eucaristia não é o mesmo valor daquela serpente levantada no deserto, porque agora é o próprio Deus. E independente da minha fé, a Eucaristia é o próprio Deus que se manifesta na ação, no milagre da Santa Missa, no pão e no vinho. É o próprio corpo e é o próprio sangue do Senhor. A diferença é que se eu não tiver a fé na Eucaristia, então a minha vida ela não se torna um milagre. Mas à medida em que eu vou acreditando e vou em cada Santa Missa, colocando para Deus agir o meu coração, a minha alma, a minha vida, os meus pecados, Ele vai me transformando. E recebendo a Eucaristia, eu me torno esse sacrário vivo. E portanto, não é a igreja mais, não é o sacrário somente, não é mais ele o lugar em que Deus pode morar. Se no tempo antigo o povo precisava ir para um grande monte para Deus falar aos seus corações e voltarem com a palavra guardada e a partir dali ir transformando a história, nós cristãos católicos temos um privilégio muito maior. Se para muita gente o valor da fé está em guardar a Bíblia debaixo do braço, a gente possui um testemunho maior, o de guardar Cristo Jesus, o de guardar o próprio Deus, o grande tesouro dentro do nosso corpo. Ele faz morada dentro de nós. Não é mais só a palavra de Deus que possui um valor, mas o Filho de Deus que faz do nosso corpo, que faz da nossa vida um sacrário, e um sacrário diferente. Um sacrário vivo, um sacrário que pode sair na rua, um sacrário que pode falar, um sacrário que pode dar testemunho, um sacrário que pode ir às esferas, às mazelas, às crateras sociais. E em cada lugar e em cada canto, aonde há um espírito mau,
onde há uma doença, onde há toda e qualquer situação, Cristo Jesus morando em mim, Cristo Jesus morando em você, sacrário vivo, Ele vai transformar. É preciso que eu acredite, é preciso que eu busque, é preciso que eu viva essa realidade. Eu, meus irmãos, o Padre Renato, todo e qualquer sacerdote, nós temos nossas limitações. Também somos homens pecadores, homens sujos, limitados, fracos, sobretudo para presidir a Santa Missa. Nós estamos à frente, mas espiritualmente, interiormente e visivelmente para aqueles que têm fé, é Deus que precisa ser enxergado. É Cristo, o eterno sacerdote, que precisa ser visto. O valor da Eucaristia também não pode ser medido e não pode ser calculado de acordo ao sacerdote. E veja quantas comunidades, quantos homens, quantas mulheres, quantas pessoas só querem participar da Santa Missa se for aquele sacerdote. Só reza mais se for aquele sacerdote. Quantos cristãos que estão agora em casa acompanhando, valoriza a missa transmitida pelas redes sociais, da Canção Nova, da Rede Aparecida, e não aparece um único dia para a Santa Missa na sua igreja, no Monte Santo que Deus colocou diante de si. Como a gente tem essa fragilidade e essa capacidade de acreditar naquele que está longe e não ser caridoso com aquele que está perto. Como o nosso coração tem essa coragem de querer servir a um Deus que está longe, ou servir a um Deus nos irmãos que estão muito distantes, e se esquece que Deus está tão perto de nós, está no meu esposo dentro de casa, na minha esposa dentro de casa, no meu sacerdote dentro da comunidade. Como a gente tem a força, a coragem e o poder de desistir da Eucaristia, de desistir da igreja por causa da fragilidade do sacerdote ou pela perseguição que não deveria acontecer, mas acontece pela parte de muitos irmãos. Como a gente deixa de celebrar melhor a Eucaristia por causa do pecado de alguém que está do meu lado? Como a gente abandona a igreja, os bons princípios da igreja, a boa doutrina da igreja, para trocar por palavras de prosperidade. Como a gente troca o valor da Eucaristia que é celebrada nesse altar, por ritos, por patuais e por tantos outros credos, que a palavra não ensinou, que a pregação não motivou e que a Eucaristia não celebrou e não colocou em nossos corações. Quantos católicos estão doentes na alma, estão fracassando na missão, fracassando na vida familiar, fracassando em tantos aspectos da própria vida, porque olha para a Eucaristia, mas se dedica a outros credos, a outras mesas e a outras situações. Como é difícil entrar no coração do católico que a Eucaristia é o maior milagre, o maior acontecimento para nós no dia de hoje. Como colocar, como pregar, como motivar cada cristão a crer em Deus eucarístico. Como é difícil, meus irmãos e minhas irmãs, agir, celebrar e viver dessa forma. O eterno sacerdote, Cristo Jesus, usa-nos para alcançar corações. Devemos ser a igreja da Eucaristia, a igreja da vida, a igreja do amor. Quantas imundícias estão à nossa frente, quantas barbaridades e quantas blasfêmias ainda estão acontecendo. Quantas igrejas abertas e Cristo esquecido. Quantos cristãos na hora da missa estão rezando o texto, ou seja, não sabem o valor da Eucaristia. A oração do texto tem o seu valor,
tem a sua força, tem as graças que nós recebemos por essa santa devoção. Mas nada substitui a Eucaristia. Na hora da Santa Missa, o cristão ele deve parar, o mundo ele deve parar, nada mais deve acontecer. A missa é Deus se colocando novamente na história humana, se humilhando novamente no sacrifício da cruz, derramando o sangue para a salvação do mundo, para a minha salvação, para a salvação da tua casa. Quantas vezes na igreja a gente ainda encontra cristãos em que a palavra está sendo proclamada e ele está acompanhando a sua palavra pelo seu livrinho? É um grande erro dentro da igreja. A palavra deve ser proclamada. E eu na Santa Missa tenho que estar disponível a ouvir a palavra que está sendo proclamada. É valorizar o Deus que está se manifestando na palavra, mas pelo meu irmão que está sendo o canal. Eu não devo acompanhar por nenhum outro lugar, eu devo ter os ouvidos, os olhos atentos à palavra que está sendo proclamada. Quantas vezes na igreja os ministérios de música querem substituir até o Wesley Safadão dentro da igreja? Quantos ministérios querem fazer shows dentro da igreja? E como às vezes a gente acha que a música é a coisa mais essencial para a gente ver Deus. Para quem não sabe, a missa ela pode acontecer sem nenhum instrumento e sem ninguém tocando. Porque o valor da missa não é pelo canto, o canto é para acompanhar o mistério da Santa Missa. A Santa Missa é Deus que se entrega e que se confia novamente em nós, a nós, para morar dentro de nós. Quantas brigas, quantas disputas nas ocasiões solenes da igreja, dos ministérios que querem disputar lugar, que quer disputar palco dentro da igreja. Quantos aniversários e festas têm mais prioridade do que a Santa Missa? Quantos finais de semana a barulheira ao redor da igreja, de bares e até mesmo de cristãos que se dizem ser católicos, mas não respeita a hora da Santa Missa. Quantas vezes a gente vê dentro da igreja os cristãos que dizem que ama a Deus e que chama a parentela para a missa, mas basta o padre chegar no altar, quando olha, o cristão já está apoiado no banco da igreja, já está dormindo na igreja. As nossas posturas dentro da igreja, sentamos muitas vezes na igreja como se estivéssemos sentando em praças para shows, para apresentação. O corpo também fala se nós estamos rezando ou não, se estamos valorizando o sacrifício de Cristo ou não. Quantos atrasos de padres, de sacerdotes, mas também de fiéis. Que valor estamos dando à Eucaristia? Quantos de nós, sacerdotes, na hora da missa, a palavra de Deus está ali e a gente prefere estar contando histórias ao invés de pregar, de falar as verdades da fé, de tocar as almas, de converter corações. Mas também quantos fiéis na hora da missa, brincando e usando o celular. Meu Deus, os casamentos e os batizados é que falam tanto, por isso que agora o padre diz. Nos 2 últimos casamentos que eu assisti, vinha aquela agonia no coração, aquela tristeza, sabe, aquela coisa tão ruim, de ver um acontecimento tão bonito, mas a maior parte da igreja usando o celular escondido nos bancos. Como o celular tem sido o melhor caminho para Satanás destruir as almas. As redes sociais estão nos ajudando muito nesse tempo, mas eu não sei calcular, mas eu tenho certeza que nesse tempo de pandemia, embora a necessidade, mas eu digo com meu coração, em minhas poucas orações, o quanto as redes sociais e os celulares nesse tempo de pandemia têm prejudicado mais do que ajudado.
tem prejudicado muito mais do que ajudado, porque a gente assiste uma missa no domingo e em todos os outros dias da semana e horas é para a perdição, é para conversas indecentes, é para promiscuidades, é para tantas coisas tristes e horrendas. Não é a maioria, mas tenho certeza que boa parte age dessa forma. Meus irmãos, minhas irmãs, devemos ser sacrários da vida, sacrários do amor, homens e mulheres da oração, homens e mulheres da Eucaristia. Olhem bem para isso que o sacerdote vai dizer. Nesse tempo de pandemia, eu achei mesmo que Jesus seria mais visto, seria mais adorado. Achei mesmo que teriam maior assiduidade à palavra de Deus. E eu achei que nesse tempo de pandemia, as nações recorreriam mais a Deus. Não é o que eu tenho visto. As disputas na política se tornaram piores. As filas nos hospitais maiores. A falta de caridade maior. A insensibilidade, a falta de respeito para com o próximo também continua muito grande, sobretudo na nossa cidade de Inhambupe, onde o desrespeito à pessoa continua sendo maior, onde o dinheiro continua sendo a maior preocupação, onde a usura, a ambição, o poder, o desejo pela terra é maior do que a preocupação com a vida alheia, com a própria vida. Eu achei que nesse tempo de pandemia, as cachaças, o uso de drogas, tudo isso iria diminuir, mas a única coisa que diminuiu foram os trios na rua. Mas a indecência continua ainda dentro de muitas lares, dentro de muitas cabeças e dentro de muitos corações. E eu digo, se está difícil e sempre foi difícil para Deus diante de tanta tragédia já que acontecia, Ele atraía as pessoas para o seu reino. Imagina como está sendo difícil nesse tempo de pandemia fazer com que as pessoas se aproximem do mesmo Deus. Porque agora não podemos fazer missões nas casas, não podemos abraçar as pessoas e não podemos falar perto delas. Se a situação está assim na pandemia, imagina como estaríamos se não estivéssemos em um tempo de pandemia. Meus irmãos e irmãs, nem sempre devemos estar longe, nem sempre devemos estar longe de pessoas ruins, porque elas nos fazem o mal, exatamente porque muitas vezes as coisas ruins já moram dentro de nós. Às vezes achamos que o mal está na outra pessoa. Não, às vezes o mal é pior quando a gente se junta com outra pessoa. Às vezes achamos que o mal está sendo dado por aquela pessoa, só que às vezes não percebemos que ele já mora em nós. Mas o nosso orgulho e nosso julgamento não nos permite perceber. Quando somos fracos, devemos vigiar para não sermos mais danosos conosco, com nós mesmos. Eu, meu irmão e minha irmã, devo assumir o compromisso de uma igreja viva e atuante, que no tempo de pandemia roga, reza, ora, se ajoelha. Deus quer fazer na minha casa morada. Quer encontrar na esfera, nos muros da minha casa, um lugar para morar. E esse lugar é o meu coração. Deus quer fazer um altar na tua casa. Ele quer que você seja discípulo e missionário. Ele quer que você seja o lugar desse novo encontro. Ele quer fazer da tua casa um sacrário, uma habitação. Celebrando então este dia solene, celebrando este dia sagrado, não nos comportemos como filhos das trevas. Não é feriado,
é dia santo. Para nós católicos não é feriado, é dia de encontro com o Senhor. Nos comportemos e sejamos filhos da luz. Olhemos o quanto as redes sociais e outras realidades têm destruído pessoas e casas. E tenhamos a coragem de dar a permissão a Deus, para Ele fazer da nossa casa um santuário, uma igreja doméstica, onde eu seja o depósito de fé, seja o sacrário do amor, da palavra, da vida. Não deixemos que mais outras pandemias destruam nossos lares, porque o vírus é invisível, mas nós podemos ser vistos. E por nós, muita gente pode ver o reino de Deus. Antes dessa pandemia começar, haviam outras pandemias, mas a maior pandemia que destrói a vida humana é a pandemia da falta de fé, a ausência de Deus, famílias que não deixam Deus entrar, ou que falam de Deus, mas não fazem a vontade de Deus. Que a Eucaristia hoje cure nossas famílias, livre nossa cidade e o mundo inteiro desse vírus. Mas tenhamos cuidado com o vírus que também é a nossa língua e o nosso ouvido, com o que a gente fala e com o que a gente se permite ouvir para fazer. Se não nos livrarmos destes vírus, tudo será ainda pior. Amém.